Hoje, as saudações serão diferentes, para que independente do horário que você veja este vídeo, se sinta cumprimentado. Bom dia, Goiás! Boa tarde, Brasil! Boa noite, mundo! Começa agora mais um boletim de greve do Jornal Piquete. Dia 26 de agosto, quinta-feira, ocorreu a reunião do Comando Local de Greve dos Professores da UFG. Com a presença de 150 docentes, a partir das 14 horas na Faculdade de Educação do Campus 1, foi discutido o caminho da universidade. A seguir, assista a trechos de algumas falas. Eu fiquei assim, abismada com a fala do reitor. Chocada. Não foi surpresa, o que é mais triste. Quando ele falou que não estava essa coisa toda, assim, inclusive ele tinha tomado uma atitude que era cortar mais ou menos 50% dos serviços terceirizados. E ele tomou uma atitude mais panaca, mais safada, mais capitalista, direitona, retrógrada, que podia ter tomado. Quer dizer, tudo bem, então eu corto metade do serviço terceirizado, que foi uma luta nossa contra, né? Que é uma precarização, é um absurdo, é uma destruição dos direitos dos trabalhadores. E o que faz a empresa que fornece esses escravos terceirizados? Porque é isso que eles são. Corta metade do contingente, botou um pé na bunda de funcionários que a gente convive todo dia. Eu fiquei indignada com isso. Né? Senhoras da limpeza que carregam aquele trambolho nas costas, senhores da segurança, senhores idosos que estão lá dentro, que claro que não vai ter mais emprego, certo? E carregaram o resto que ficou. Porque quem ficou carregando o dobro da jornada, ou então vai ser mandado embora. E cadê que alguém se indignou com isso? Olha lá que massa, não é meu bolso, não é professor, não é funcionário, e eu fiquei indignada. É o seguinte, quer cortar a verba? Faça aquilo que a gente cobra do Congresso Nacional. Corta todas as gratificações de quem ocupa cargo na reitoria. Corta. Gratificação do reitor, pró-reitor, diretor, coordenador, corta. É simples assim. Né? Por que não faz isso? Essa turma aí já ganha o salário máximo da universidade. Está tudo titular, bonitinho. E foram contra a nossa greve passada, certo? Mas todos subiram para o cargo de titular, que foi conquista da greve passada. Né? Está com o máximo salarial. Essa turma não vai morrer de fome por causa de ficar sem gratificação, não. E aí que se lasque o resto, que é lógico. Então, isso já me indignou de um jeito, porque não foi colocado. Ninguém levantou isso. Eu fiquei enojada. Eu não faço parte de uma categoria dessas. Como eu sempre falei, meu compromisso ético não é com a universidade. É com quem paga o meu salário, é a sociedade. E eu tenho esse compromisso, tem que ser coerente. Vejam, suspensão do calendário com suspensão do semestre. O que interessa aqui é o conteúdo. Não dá para a gente estar trabalhando com a faca do calendário aprovado no início do ano em execução. Boa parte dos colegas aqui já deve ter percebido que coordenadores de curso, por exemplo, mesmo com greve, estão tocando aí, né, o SIGA-A e as atividades do calendário do SIGA-A. Né? Para quem tem iniciação científica, semana retrasada, estourou o prazo para o relatório final 2014-2015. O calendário está jogando, né, os professores para fora da greve. Eu acho que o debate no Conselho Universitário é um debate eminentemente político. A reitoria vai dizer, não, essa questão de calendário só depois da greve. É a tradição da UFG? É a tradição da UFG. Gente, tradição da UFG não ter greve, se considerarmos os últimos 10 anos. 2012 foi quase que um raio no céu azul. A composição do Conselho Universitário hoje é diferente. Nós temos hoje, dentro do Conselho Universitário, um bloco de professores, de estudantes, de técnicos, que dá uma desequilibrada na situação que era do Conselho anterior. Então, pautar debate do calendário do semestre, na sexta-feira eu acho que é estratégico, e do ponto de vista político, quem quiser furar greve, pode furar greve. Né? Se ele quiser dar aula, ele vai dar aula. Vai defender o interesse de quem? De quem estaria prejudicado, se sentindo prejudicado por esse não respeito ao calendário, inverter a posição. Mas, pelo jeito, está em questão, na suspensão do semestre, pensarmos a respeito
do fato da universidade estar funcionando. A universidade está funcionando e nós estamos em greve. Tem alguma coisa errada nisso. E a quem interessa essa greve? A nós, vale a pena a gente ficar brigando entre nós, brigando com a DUFG. Claro que a DUFG vai ter que brigar para conseguir verba, né? Tem que tomar um cuidado imenso para a nossa greve não virar, de novo, um desgaste emocional e físico com aquela DUFG. Porque isso esgota e acaba com a vida da greve, acaba com a nossa saúde. Acredito, então, que, pelo jeito, me parece que a suspensão do semestre precisa ser discutida para o fortalecimento da greve. E para que fortalecer a greve? Para a gente acabar com essa greve, gente. Mas acabar saindo com conquistas. Então, quanto mais a universidade para de funcionar, mais força isso significa para a greve. Porque aí isso aparece. Aí sim, olha, a UFG não vai realizar vestibular. A UFG não tem mais formatura. Aí sim, quando a greve só é fortalecida quando ela tem consequências. Se ela não tem consequências, é uma palhaçada, uma brincadeira de fazer greve. Agora são propostas, gente. Não vamos escrever carta para reitor. Deu um trabalho escrever esse manifesto para o PIBID. É um trabalho. Vamos à luta. Vamos lá em frente à reitoria, pegar o microfone e falar para o reitor. Deixa um documento lá para quem não escutou, se não entendeu o que foi falado. Mas ficar elaborando carta, professor só sabe escrever? Não sabe lá e pegar o microfone e falar com respeito, com educação, mas com posicionamento? Se for para fazer greve, para marcar outra reunião, greve para ver qual equipe vai escrever a carta tal, qual equipe vai escrever o manifesto tal, quem lê isso? Será que o reitor vai ler a nossa carta? Vai responder quando, como? Então, assim, vamos fazer manifestações em frente à reitoria, em frente à DUFG, expor a DUFG, em frente às escolas militarizadas, em frente às escolas onde o PIBID funciona. É formar corpo político, gente, porque ficar só escrevendo. Parece que professor só sabe escrever artigos, manifestos, cartas, e parece que professor só sabe falar com o aluno. Porque aí, se o aluno não escuta, a gente fala, olha, eu preciso continuar a minha aula, dá para você fazer silêncio, por favor? Eu quero ver e falar com o reitor. Eu quero ver e falar com a sociedade, que não dá para mandar calar a boca. Eu acho que é isso que a gente está precisando mostrar, né? Que sabe fazer greve. Não greve de ficar escrevendo cartas. Não deve fazer, mas seria muito pouco greve. Tem que aparecer. Tem que ser atividade política, não atividade acadêmica. Atividade acadêmica é quando a gente não está em greve. Agora nós estamos em greve. Não é atividade acadêmica. E parece que a gente está com muita dificuldade para fazer isso. Perto do Instituto de Matemática e Estatística e, assim, vou fazer avaliação da greve, mas tentar já fazer algumas propostas de encaminhamento. Assim, gente, eu acho que a gente tem que reconhecer, a UFG demorou um pouco, né, a entrar em greve, demorou bastante, se for considerar o movimento nacional, né, então eu considero extremamente positivo a gente pensar que teve uma assembleia de 625 pessoas que aprovou a greve, na segunda discussão sobre greve, né? E eu vejo hoje muitas pessoas assim, que são a favor da greve, que estão em greve, dizendo que estão com dificuldades, assim, que acham difícil manter durante muito tempo ainda a greve, né? Eu acho que, conforme fosse aproximando de setembro, né, e não está tão longe o início de setembro, né, a tendência pode ser no sentido de as pessoas começarem a se sentir pressionadas para voltar. Eu acho, né, concordo em parte com o que a Adriana falou, eu acho que a gente tem que ter atos locais aqui, quer dizer, acho que é importante esse ato em Brasília, acho que é importante a gente pensar um ato aqui dentro da UFG, com a reitoria, eu acho que é importante a gente procurar os sindicatos, é uma coisa que a gente fez muito em 2012, porque a estratégia da diretoria da DUF, assim, infelizmente, é esperar aparecer uma migalha do governo, antes de poder explicar que aquilo ali é só uma migalha, correr, assinar e tentar assinar um encerramento da greve. E pode ser que a coisa se desenvolva de uma forma que a gente nem tenha condições de se organizar para
fazer uma proposta crível no sentido contrário, né? Então, eu acho que a gente tem que dar resposta. A resposta, eu penso que é atividades práticas. Bom, é uma questão que eu acho que na próxima Assembleia, se a greve não acabar, a gente tem que aprovar essa questão da participação no Comando Nacional de Greve. Eu acho que é uma coisa que dava fôlego para a greve passada. Acho que mesmo que a gente não tenha representantes lá, podia ver a possibilidade da gente mandar ouvintes para pegar informe, trazer informe. A gente está precisando disso também. Para terminar, a questão dos conselhos diretores, né? Foi convocado o conselho diretor do IME para amanhã. Estava discutindo agora com o Zé Pedro, né? A gente não vai, mas eu acho que tinha que ter uma orientação mais geral com relação a isso, né? Quer dizer, parece que tem unidades que estão chamando o conselho diretor e reafirmando a greve, tudo bem. Mas eu acho que, né, eu vou mandar um e-mail para o meu diretor e falar, não vou porque eu estou em greve. Mas seria interessante se eu dissesse, o comando de greve decidiu que conselho diretor e atividade acadêmica em greve não se realiza. Acho que seria bem interessante se a gente pudesse ter essa argumentação. Obrigado. Mas veja bem, o problema é que essa visão é minoritária no FGE. Meu medo no momento é o seguinte, e eu acho que nós estamos discutindo possível cancelamento do semestre, etc. Cancelamento do semestre, se não me engano, passaria talvez por uma assembleia. E quem vai organizar, quem vai controlar essa assembleia, em boa parte, é a diretoria da DUF. Então, que vai ser aprovada a suspensão do semestre, e eu duvido muito, pessoalmente. E o meu medo é basicamente o seguinte, daqui 2 semanas, teremos uma assembleia convocada, a DUF tem alguma proposta, o governo vai ser muito generoso e não dá apenas 21,7%, vai dar 22,2% e fim de greve. E com fim de greve, fim da luta. Não temos mais nada a fazer. Né? Se nós não insistirmos em manter o movimento, uma continuação deste movimento após o final da greve, eu creio que nossas perdas em potencial são muito sérias. Essa proposta da Andifes, há uma proposta de observatório, feita, se não me engano, pela colega Gisele aqui, né? Observatório que seria mantido uma espécie de espaço de estudo, observação e denúncia de propostas que consideramos retrógradas da parte da Andifes ou por parte do governo. Mas o problema, novamente, é que boa parte dos nossos colegas, no fundo, concordariam pelo menos com metade das propostas da Andifes, né? Se não, pelo menos, sem entendê-los melhor, de antemão concordaria, né? Não iria insistir, não iria batalhar contra, né? Agora, eu acho que nós temos que nos preparar para uma próxima assembleia dentro de umas 2 semanas e que essa seja a última assembleia da greve, porque é bem possível que após o dia 31 de agosto não tem mais negociação, etc. A DUF, não vai defender a continuação da greve, vai defender fim da greve e que nós nos satisfizemos com o que nós ganhamos, ou não, né? Tem que ir nessa próxima assembleia, então, uma proposta de continuação, de formação de um grupo. Eu proponho um grupo que pode ser chamado de observatório, pode ter o nome que for, mas um grupo que continue o trabalho, né? Que continue o trabalho de levar discussão das propostas da Andifes ou de outra entidade para os docentes, que discuta essas propostas com os docentes e que nós vemos realmente quanto dessa proposta é aceitável, quanto nós vamos ter que dizer que não é bem a minha visão da coisa, mas tudo bem, aceitamos, teremos que aceitar, e quanto nós não vamos aceitar mesmo e vai realmente lutar com toda a força possível contra o cumprimento, a conclusão de pelo menos parte dessa proposta da Andifes, né? Nós temos que ter clareza e nós temos que ter um pouco de sangue frio. Eu tenho vantagem de ser matemático e, por outro lado, nascido no Canadá, já sou frio de natureza, né? Mas nós temos que ter a cabeça muito fria ao nos engajar nessa discussão. Muito trabalho a fazer. E esse trabalho ou será feito, né, ou nossa perda será generalizado a médio prazo, né? E eu temo que discussão de suspensão de aula, do semestre, etc.,
Está pensando muito em termos de uma coisa que não tem a ver com isso. A universidade lá fora, gente, em torno de nós, não está pensando nesses termos, não. Não tem isso de perder semestre. Por que vai perder semestre? Vai acabar a greve, daqui a pouco a gente vai receber umas migalhas do governo e fim de papo. Mas não pode ser fim de papo. Isso que eu digo. Não pode ser fim de papo. Tem que continuar. Né? Exatamente como, não sei. Agora, essa questão do observatório, essa é uma proposta muito, muito importante. Discordo um pouco do meio dele agir. Ele não pode ser pensado de antemão como luta contra Andifes. Ele tem que ser de antemão visto como estudo da proposta do governo e exatamente o que nós achamos, o que nós temos a dizer. Só diria que, além disso, a Adriana, né? Desculpa, a Adriana também fez uma proposta que eu acho muito importante. Uma continuação, nós temos que fazer barulho. O barulho que nós fizemos nessas últimas 3 semanas foi mínimo, né? O público aqui em Goiânia mal sabe que existe greve na Federal de Goiás, ainda mais com os estacionamentos cheios, etc. Uai, parece que não paramos, né? Então, o que nós temos a dizer ao público em Goiânia? Também, se nós não ganhamos apoio do público, nós não vamos ganhar nada. Os fatos são esses. Tenho 2 coisas para falar. Primeiro, que eu acho que tem a ver com a questão do sindicato, mas isso demandaria uma discussão aqui. Entretanto, eu penso o seguinte, este sindicato que está aí, infelizmente, nos representa sim. Não sei, alguém falou isso aqui antes, não. Que não. A Nazaré. Tanto representa que está expresso nessa plenária, né? Se fosse uma assembleia chamada, né, por essa concepção legalista e jurídica que impera na nossa concepção sindical, isso aqui teria 500, 600 professores. Né? Nem que fosse para chamar fim da greve ou continuidade da greve até o PROIFES mandar. Primeira coisa, eu acho que é essa questão. Segunda coisa, manda quem sabe, né, e quem pode obedece quem tem juízo, disse a nossa querida Clorinda. Então, o presidente do sindicato manda, os professores obedecem. O reitor manda, os diretores, sou coordenadora, viu? Obedecem. E os professores, por consequência, e os alunos, por consequência. Então, há uma institucionalização da hierarquia que coloca no chão qualquer perspectiva democrática, de discussão democrática, dentro de um espaço como papel da democracia. Então, infelizmente, essa é uma questão que a gente tem que trabalhar com dados da realidade, é olharmos ao nosso redor e percebermos isso. Outra questão é a greve. Né? Eu penso que a greve hoje na UFG ela acaba sendo maior, sim, do que a de 2012, pelo que eu tenho ouvido os relatos no comando. Só que ela tem sido uma greve silenciosa. Uma greve silenciosa em que as pessoas não estão dando aula para graduação, mas estão adiantando ou colocando em dia aquele trabalho que ordinariamente não estão conseguindo fazer no cotidiano do seu trabalho. O que, de certa forma, me parece ser uma greve branca, sei lá como é que a gente pode chamar isso. Uma greve que não faz aquilo que a Adriana está propondo, né? Que nos coloque como sujeitos, né? Que pensam e que discutem a universidade, o papel social da universidade, né? Como uma instituição-chave para a sociedade. E aí, gente, eu concordo com a Bianca, né? As coisas vão piorar. Eu estava lendo o projeto de inovação tecnológica, o Código de Instituição, na verdade, o projeto de lei que institui o Código Nacional de Tecnologia e Inovação, e é de arrepiar os cabelos. Né? Não tem como a gente fazer uma análise hoje da universidade sem pensarmos as parcerias públicos-privadas. Né? E o código que foi aprovado agora, no dia 9 de julho, né, na Câmara dos Deputados, né, pelo relator do PSDB, foi aprovado, já está no Senado, né, e vai virar projeto lei complementar. Esse Código de Inovação Tecnológica nada mais é do que a privatização da universidade. E mais do que isso, digamos assim, a legitimação daquilo que já está se dando, mas assim, escrachado, do professor empreendedor. O professor empreendedor. E aí vai para o saco, literalmente, essa discussão que a gente faz hoje, de isonomia salarial, de greve para lutar por direitos. Você cria carreira, você cria um empreendedor. Modernização das relações de trabalho, diz no projeto, que é o empreendedorismo, que coloca toda uma ressignificação do trabalho docente dentro de uma instituição pública, e que a gente sabe que hoje
ainda é muito pouco para contemplar todas as necessidades da sociedade brasileira, né? A gente sabe que hoje 85% das pessoas que estão no ensino superior, que são 7 milhões, estão na rede privada, estão no ensino superior privado. Ou seja, o investimento do Estado brasileiro sempre foi nas instituições privadas, na esfera privada. Mas mais do que isso, como a ciência e a tecnologia desenvolvida nesse país ainda está sendo dentro das instituições públicas, das federais, a gente precisa flexibilizar isso. E isso está acontecendo aos nossos olhos e a universidade não está discutindo. Assim como a lei, né, o projeto de lei orgânica do Andifes, da Andifes, que coloca uma questão chave para a gente discutir, que é como é que a gente vai gerir esse espaço. Quer dizer, um reitor altamente antidemocrático, quem acompanhou a discussão da EBSER viu o quanto o Orlando e os diretores são, né, autoritários, né, porque aquele consune que decidiu a EBSER foi em segundos, de um autoritarismo, sem discussão nenhuma dentro da comunidade acadêmica. A gente sabe o que significa, então, esse projeto de lei orgânica para nós, para o nosso cotidiano de trabalho. Então, eu penso que essa greve é de mobilização, sim, mas é também de reflexão e debate dos rumos que a gente está tomando. Os anos 2000 não estão sendo nada fáceis. E olha que eu me formei na década de 90 e as coisas foram bem complicadas com o Fernando Henrique Cardoso. Mas a gente tem que ficar atento a essas questões. Eu acho que esse espaço é um espaço privilegiado para isso e ele precisa continuar após a greve. Uma das questões, só para finalizar, que acho que meu tempo já deu, lá em Aparecida, os professores nos questionaram, e a gente vem ouvindo isso de vários colegas, por que greve? Por que a gente não usa outro instrumento? E aí a gente vai com o discurso, olha, a gente tem uma universidade pública ainda hoje, porque tiveram muitas greves de resistência. Eu entrei na universidade com greve, botando centenas de estudantes na rua para defender contra a PL de cobrança de mensalidade, de Eunice Duran, Paulo Renato e por aí vai. Então, quer dizer, o que a gente tem hoje é fruto de muita luta e de greve. Se tem outro instrumento, por favor, me digam qual. Pessoal, eu de novo, eu quero falar que eu faço minhas suas palavras. E a gente estava discutindo isso, que a gente só para pensar na UFG quando está em greve, né? Então a gente só olha para a gente enquanto instituição quando estamos em greve. E eu quero dar um dado a mais aqui na fala da Bianca, que é o seguinte, quando a gente assinou a expansão do Reúne, tinha um termo lá. Nós temos que cumprir 18 alunos para um professor. Sabe quanto nós somos hoje na UFG? 8 para 1. Então a promissória vai chegar. É só isso que eu estou te falando. Então, assim, é estatístico. Eu escrevi o projeto do Reúne Nazaré, estava na comissão do ICB. No ICB, essa conta foi calculada. Eu sentei várias vezes com o professor Nelson para poder fazer o projeto corretamente, porque a gente estava sucateado, era a única coisa que a gente via para poder expandir o ICB. O ICB expandiu, está lá, um canteiro de obras, nada termina. E aqui? Aí o reitor nos apresenta uma média de 3.000 professores, pela quantidade de alunos. Aí você só faz a conta matemática, que eu sou péssima, mas dá 8 para 1. A UFRJ, 11 para 1. Então, vamos começar a pensar que a coisa ela foi muito mais articulada economicamente do que a gente imagina. E nós estamos aqui na história, né, toda discutindo uma questão que ela é muito... Para parar e pensar o que seremos daqui 5, 10 anos, porque, concordo, já afundamos. A travessia não está sendo tranquila e calma, nós já estamos afundados. Só que eu estou achando assim, aqui pelo menos a gente divide essa ideia, né? Mas onde eu fico parece que eu sou a louca surtada, né? Então, vamos começar a repensar isso, que existem números atrás de uma negociação de Reúne que a gente não cumpriu. E vai chegar a cobrança. Meus caros, eu gostaria, acho que a gente sempre quando pega algumas ideias, encaminhamentos longe, né, fora de contexto, nós tendemos a resistir a eles e com certeza está faltando democracia na UFG em todas as instâncias, inclusive na nossa representação sindical, e o comando chega com uma, digamos, uma orientação, né, uma discussão sobre a suspensão do calendário acadêmico sem que a base esteja esclarecida. Eu acho que nós estamos perante isso. Acho que para dar o contexto disso, na reunião de segunda-feira, em todas as reuniões que nós estamos fazendo com os comandos locais de greve unificados, para a qual todos os professores estão convidados, isso é importante dizer, né? Só que muitos poucos aparecem,
Então, essa desmobilização, em grande medida, tem a ver com essa perda de informação, né, com essa pegada da informação fora de contexto. É um pedido reiterado dos estudantes que o calendário seja suspenso. Nós estamos tentando construir uma greve unificada. Então, num certo sentido, é uma nossa tomada de posição política a favor dessa greve unificada com estudantes e técnicos. Nós estamos num contexto, gente, sim, de fragmentação extrema em que professor está sendo jogado contra professor. E nesse sentido, então, a nossa leitura, a nossa posição enquanto comando de greve agora, nós estamos extremamente confortáveis em discutir com a nossa base, nós estamos extremamente confortáveis em ouvir a todos e nós convidamos insistentemente para que vocês venham nessas reuniões dos comandos unificados, assim como nas reuniões unidades e todas as atividades que nós estamos fazendo, que a greve está pegando de fato agora, né? Nós estamos num momento aí, né, de uma certa desmobilização, mas nós estamos percebendo que a base está respondendo e os estudantes em particular são os mais mobilizados, gente, é isso que a gente está vendo. Então, é a nossa leitura política de que a suspensão, o duplo calendário prejudica os estudantes ao extremo, em particular aqueles que vêm de classes populares, que se deslocam, né, de outras cidades, né, que têm uma permanência difícil. A gente sabe que tem cortes na permanência estudantil, e esses cortes eles não são muito claros, mas a gente tem informes de que esses cortes aconteceram. E a gente está, então, a nossa chamada nesse sentido é uma tomada de posição política. Então, por isso que eu faço encaminhamento, que eu acho que a gente precisa discutir sim aqui, né? Mas eu estarei na reunião do Consune na sexta-feira, para tomada dessa posição política. Eu convido a todos que venham. Eu acho que a gente pode tirar, sim, uma orientação aqui dos presentes, né? Uma orientação sobre a tomada de posição e outras ações que sejam aí tiradas pelo comando de greve. A gente faz uma proposta, né? Vocês estão aí com no segundo boletim. Eu imagino, quem não estiver, a gente tem alguns exemplares ainda lá fora e vai ser postado no blog e no Facebook. Mas aqui na última página, o futuro de nossa greve, a gente fala dessa criação, dessa proposta de um observatório das condições de trabalho na UFG, que seria, assim, tentando, assim, separar um pouco, mas de uma forma articulada, a luta nacional, a luta local, que a gente faça um movimento unificado de estudantes, técnicos e professores, uma massa crítica, né, qualificada, que vai acompanhar todo esse processo de desmonte da universidade que a gente está acompanhando, né, com funcionamento democrático. A gente convida a todos para que na semana que vem a gente faça uma nova reunião com uma proposta mais clara desse observatório, né, que todos podem, que seria então um movimento social aí de resistência a esse descalabro, né, que a gente está presenciando dentro da universidade. E é um descalabro seletivo também, né, que as unidades que não enviam nem mesmo representantes ao comando de greve, a gente imagina que estejam em pleno funcionamento, que esses cortes estejam sendo seletivos e a gente não tem clareza do que está efetivamente acontecendo, e muitas vezes a gente tem muito mais informe de estudantes do que dos professores. Então, até também chamando a atenção aqui para vocês, a gente fez uma síntese, né, da fala do reitor. A gente tentou enxugar, mostrar de uma forma didática como é que foi o orçamento, tal como ele apresentou. Isso aqui foi tirado dos slides do reitor, né, é importante que se frise isso, e aí a gente pode perceber a radicalidade desses cortes, né, que na nossa leitura aqui equivale digamos, a um choque de gestão no modelo de Newton Friedman mesmo, né, só a doutrina do choque que explica, e a gente tem que mostrar a nossa capacidade de resistência e saber entender exatamente o que está acontecendo com o orçamento da universidade, né, e toda essa ginástica vocabular dos cortes, que não são cortes, assim por diante. Ainda acerca desse debate sobre o sindicato, eu diria que me é assustador, sim, pensar que a gente pode fazer uma greve sem discutir sindicato. Né? Qual é o nosso nível de mobilização e de consciência política, né? De tal maneira que a gente possa, eu acho que só no mundo de Nárnia, né, a gente faz, que é um mundo assim, né, fictício, mas um mundo de bastante conflito, a gente pode pensar em fazer greve sem discutir o sindicato, que isso desmobiliza a gente. Essa desmobilização é feito direto desse tipo de iniciativa feita contra a categoria. Esse tipo de organização que a gente tem. E, nesse sentido,
E também me parece assustador, acho que a questão consulta por e-mail, por exemplo, né, consulta presencial, me parece assustador que a gente tem unidades aí com mais de 100 professores em que só 20 aparecem para as reuniões e depois ainda existem críticas sobre a forma como se encaminham as consultas eletrônicas. Assim. Então, por enquanto é isso. Eu faço a proposta do observatório para a gente colocar em apreciação. São 3 questões que eu gostaria de colocar rapidamente. A primeira, concordando com a Gisele, o momento é de discutir o sindicato, sim, temos que saber como discutir o sindicato. Porque nós temos uma história do sindicato contra a categoria que não é a história do sindicato da UFG. É um sindicato que é criado a partir do Estado. É um sindicato que é visto enquanto correia de transmissão, né, dos interesses da ordem. Se reproduz, né, com uma profunda ideologia na dinâmica de funcionamento das universidades. Uma universidade como a nossa, e aí também cabe aqui uma segunda reflexão. Que universidade é a UFG? No ranking da pesquisa nacional, onde é que nós estamos? Quando a gente olha para a lei de inovação, Código de Inovação Tecnológica, a gente pensa, primeiro, quantos professores produtividade vão estar vinculados ao CERT, né, aquele prédio novo lá no Samambaia, né, que foi antecipado o código via edital, né, da própria CAPES e da FINEP. Ou seja, a política de privatização da universidade ela já está sendo implementada. O código é só a consolidação, né, semelhante do que aconteceu com a EPSER em relação aos hospitais universitários. Assim como o projeto de lei orgânica da Andifes chega para coroar esse processo. Mas numa universidade que é pautada por atividade de ensino, uma universidade que tem o grande desafio de se converter ainda e estruturar de forma dinâmica o tripé ensino, pesquisa e extensão, esta política que está colocada ela é destrutiva da universidade. Ela é conversão disso aqui em colegião. Vamos nós agora correr a relação 18:1, né? Porque é isso que vai nos dar alguma, né, vantagem comparativa, né, no discurso, né, conservador, ultraconservador, né, autoproclamado neoliberal. Agora, outra questão que eu gostaria de destacar, fundamental para nós. Os prédios do ICB não estão concluídos, professora? Os professores 20 horas não estão mudando de regime? Quando tem vaga para isso? Está faltando sala de aula? Vão cortar os monitores? Nós temos que fazer uma organização da pauta local. Se é observatório, o que for, independente da greve, nós temos que discutir, né, essas questões. A reitoria tem que ter um programa para terminar aquelas obras. Não pode ficar, não tem grana, quando tiver a gente termina. Existe aproximadamente 500 professores equivalentes à dedicação exclusiva no banco de horas de equivalência da UFG, pelo decreto de 2014. E os professores aqui da Faculdade de Educação, lá do CEPAI, ali da enfermagem, não podem converter os 20 horas em dedicação exclusiva, porque a reitoria diz, a unidade não tem essas vagas, quando essas vagas existem. Está lá nos relatórios da própria, né, Pró-Reitoria de Recursos Humanos, PRODIR. Ou seja, nós precisamos organizar a pauta local. Nós precisamos sair daqui com a tranquilidade de que este movimento é sim um movimento que nos fortalece enquanto comunidade, enquanto trabalhadores que refletem coletivamente, né, a sua situação de trabalho. Porque qual é o fórum dessa universidade que eu vejo da educação física às engenharias, da filosofia à educação básica? É só na greve, é só nesse espaço. Então, este espaço é o espaço da comunidade acadêmica. E nós, professores, temos capacidade crítica suficiente para sabermos como encaminhar as nossas pautas locais e estabelecermos prazo. Se existem vagas, pegar o caso de 20 horas, se existem vagas para converter professor de 20 horas em dedicação exclusiva e nós defendemos a dedicação exclusiva, que seja estabelecida a possibilidade de qualquer professor que quiser fazer a conversão, em 2 anos, fazer o requerimento. Camaradas, eu gostaria de abrir a possibilidade de discutirmos aqui
um indicativo, já que aqui não é espaço de deliberação, para o debate no comando local de greve, do comando chamar uma assembleia de professores. Eu acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer coletivamente. Muito obrigado.